Hora da Fama, Rede TV, Dicas Culturais. E hoje o cenário é muito especial, porque hoje teremos um lançamento do podcast Conexão Humana 5.0. E nós temos aqui 4 idealizadores desse podcast que está trazendo para você saúde, tecnologia, desenvolvimento humano e muita prosperidade, vida em abundância através de vários pilares que eles vão apresentar para vocês. E eu vou apresentar também neste momento os idealizadores. Nós estamos aqui com a doutora Cláudia Regina, o doutor Valdir Kaftan, o doutor Roger Camargo e também a Claudilene Leite. Parabéns por esse evento maravilhoso, por esse podcast, que realmente vai ser um divisor de águas a todas as pessoas que vão assistir e que vão se beneficiar de todo o conteúdo super enriquecedor que vocês estão trazendo. Obrigado. Então tá jóia. Vamos começar então apresentando cada um para que vocês possam entender quem são eles, né? O que vão agregar no dia a dia de vocês. Muito conhecimento, muita tecnologia, saúde, gestão, desenvolvimento humano. Vamos falar da doutora Cláudia Regina Ribeiro Talaga. Ela é uma médica, ginecologista e obstetra, especialista pela Febrasgo, com mais de 25 anos de experiência na saúde da mulher. Atua em cirurgia minimamente invasiva e robótica, endometriose, menopausa e medicina personalizada. Uau! Quanta coisa super importante, não é? Para você, mulher, preste atenção. É também idealizadora desse podcast criado para aproximar ciência, tecnologia e desenvolvimento humano. Parabéns, doutora! Tantas especialidades cuidando de nós mulheres de uma forma tão incrível. Agora nós vamos apresentar o doutor Roger Camargo Mariano Silva. O doutor ele é médico ginecologista com mais de 3 décadas de atuação em cirurgia ginecológica avançada, endometriose, cirurgia minimamente invasiva e robótica. Sim, estou sabendo que ele é pioneiro dessa tecnologia, então aguarde, porque você tem muito a entender, a conhecer e aprender com o Dr. Roger. Ele é referência na formação de especialistas, foi um dos pioneiros na incorporação da cirurgia robótica à ginecologia brasileira. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Muito obrigada por trazer essa tecnologia. Todos nós precisamos desse avanço tecnológico para a nossa saúde. Obrigado. Então, agora nós vamos apresentar o doutor Valdir Kaftan. Ele é um médico, advogado, perito médico judicial, escritor best-seller do livro Prosperidade. Ele tem mentoria, cursos, enfim, você não pode perder de viver uma vida em abundância através dos cursos do Dr. Valdir. Com mais de 4 décadas de trajetória profissional, reúne experiências na medicina, no direito e no desenvolvimento humano. Sua história pessoal é marcada por grandes desafios, superação e reconstrução de propósito. Nossa, seu tema é incrível, doutor. Muito obrigada por trazer todo o seu legado, toda essa prosperidade que o senhor viveu na pele, porque poderia ser somente para você e para sua família, mas não, ele trouxe também para você e está mudando vidas de muita gente. Parabéns mais uma vez, doutor. E agora nós vamos apresentar a Claudilene Leite Gomes. Ela é uma profissional de gestão de qualidade, especialista em instrumentação cirúrgica de alta complexidade e cirurgia robótica. Ela também está nessa evolução maravilhosa. Sua trajetória conecta assistência à saúde, gestão de processos, liderança e desenvolvimento profissional. É co-idealizadora da Conexão Humana, construindo com uma visão estratégica sobre o desenvolvimento do CPF e do CNPJ. Então, a Claudilene, ela traz essa profundidade da gestão de pessoas, não é? Exatamente. Então, isso realmente também é indispensável a esse projeto.
Ou seja, muita informação para vocês. E vamos conversar com a doutora Cláudia Regina. Agora o momento é seu, doutora. Então vamos para as perguntas. Doutora Cláudia, como nasceu a Conexão Humana 5.0 e qual as transformações que vocês esperam provocar na vida das pessoas por meio dessa conversa, desse podcast? Olá, mulheres, homens, meninas, meninos. Essa idealização da Conexão Humana 5.0 surgiu desse encontro de amigos, com o Dr. Rogers, que é meu amigo há mais de 30 anos, o Dr. Valdir também, né, há mais de 30 anos, a Claudilene há uns 10 anos, pensando em vocês, né, em como vamos nos conectar nesse tempo de tecnologia, de avanço, da revolução digital, pessoas trabalhando em casa, pessoas saindo menos, pessoas se conectando menos. Como vamos fazer o nosso network? Como vamos nos comunicar? Como vamos falar o que estamos sentindo? E quem vai nos ouvir? Então, a Conexão Humana surgiu para ajudar todos vocês a se conectar, a fazer network conosco, nós fazermos network com vocês. Nós estamos abertos para perguntas, para oportunidades. Vocês estão abertos conosco para oportunidades. Nós queremos juntar forças, fazer a diferença, transformar as vidas, nos transformarmos também, que quando nós ensinamos, cuidamos, acolhemos, também somos acolhidos, também somos transformados. Queremos, com este canal, levar a vocês mudanças, transformações, positividade no mundo de tanta violência, de tanta agressão. E o que fazer da minha vida? Conecte-se com a gente. Vocês não estão sozinhos. Vocês nos têm. Nós podemos se juntar e fazer um Brasil melhor, um mundo melhor. Eu acho assim, mas vocês são só 4. Então, melhor 4 do que nenhum. E junto com vocês podemos multiplicar. Queremos crescer, multiplicar, transbordar em abundância, juntando então inovação, desenvolvimento, acolhimento, tecnologia, medicina personalizada. Só medicina? Não. Vamos tratar também de outros assuntos. Vocês também podem nos dar ideias, podem nos escrever, falar o que vocês gostariam, quais temas gostaria que nós possamos discutir aqui. Então, essa é o ponto-chave. É conectar as pessoas e juntamente trazer a tecnologia e trazer o futuro, integrar o futuro até vocês. Muito bom mesmo, é isso aí, viu? Super importante, então já vão anotando todas as suas perguntas, porque eles estão aqui preparados para passar todas as informações para vocês. Doutora, temos mais uma pergunta. Em um momento de grande avanço da inteligência artificial e das tecnologias médicas, como utilizar essas ferramentas sem perder a escuta, o acolhimento e a verdadeira conexão humana, aquele olho no olho e realmente acolher, né? Porque principalmente depois da pandemia, a necessidade das pessoas serem acolhidas depois de 2 anos onde elas ficaram reclusas. Aí veio a inteligência artificial e ao mesmo tempo parece que afastaram a todos. Então, como conciliar, né? É isso mesmo. Por isso que nós estamos aqui no Conexão Humana. Não é só vocês receberem esse montão, esse volume de informações e fazer o quê? Vou perguntar para o ChatGPT, né? Uma das inteligências artificiais. Não, nós vamos fazer network, vamos se comunicar, se conectar, vamos frequentar palestras, cursos presenciais, vamos tratar o corpo, a alma e o espírito, vamos ficar juntos, né? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos acolher, vamos entender uns aos outros. Então, nesse tempo de tanta tecnologia, nada melhor do que fazer parte da nossa família. Vem conosco na Conexão Humana 5.0. Muito bom, é isso aí. Parabéns. Muito obrigada, doutora, pelas suas respostas. E o papo sério continua, mas de uma forma bem descontraída, porque, afinal de contas, nós estamos falando sobre conexão humana. E quem vai responder a sua pergunta, a minha pergunta, a nossa pergunta agora é o Dr. Rogers. Muito obrigada, doutor, por esse momento tão impactante aqui nessa conexão humana. Eu que agradeço, né? Foi muito importante, a gente pensou na comunidade mesmo, em
E eu acho que esse é o momento em que compartilhar é um momento que a gente divide e multiplica, né? Então, na verdade, é importante para a gente compartilhar não só o conhecimento, mas também pensamentos e mudanças, né? A gente está num mundo que as coisas acontecem rapidamente, a gente está tentando acompanhar e ajudar a todos a ter um equilíbrio, né, para poder conduzir a vida de forma, né, plena. É verdade, verdade. Agora nós vamos falar sobre essa inovação na medicina. Você como o pioneiro, né, nessa tecnologia robótica. Então, doutor, de que maneira a cirurgia robótica transformou o tratamento de doenças ginecológicas complexas e quais os benefícios essa evolução proporciona aos pacientes? Vamos olhar para a Essa é uma grande pergunta, principalmente porque, na verdade, eu sou um dos pioneiros, né? A gente teve, graças a Deus, vários pioneiros no Brasil, vários colegas que toparam o desafio, né? É uma questão disruptiva, então, até então a gente operava ao lado do doente e em um determinado momento você tem um equipamento que interpõe você ao paciente, né? Mas que efetivamente realiza o processo dentro do paciente. Então, na verdade, a base da cirurgia assistida por robô é a visão tridimensional magnificada, né? E a gente tem um movimento da pinça. A pinça ela é articulada como o punho humano. Então, na verdade, a gente tem vários graus de amplitude de movimento diferente da laparoscopia convencional, onde a gente tem pinças rígidas. Sim. Então, isso e todos os trabalhos e o que a literatura nos mostra é que traz mais precisão. Então, a gente tem um menor trauma operatório, o paciente recupera mais rápido, sangra menos, tem menos risco de infecção. Então, é uma ferramenta que veio aprimorar aquilo que a gente já fazia por laparoscopia. Doutor, veio uma perguntinha aqui sobre a resistência, né? Você tem enfrentado assim a resistência por parte dos pacientes que ainda ficam meio assim, nossa, mas eu não vou ser operada por você e vai ser por um robô, né? Como acontece isso assim no dia a dia? Essa é outra grande pergunta, né? É uma coisa interessante, porque a gente tem uma situação, na verdade hoje nós temos, a grosso modo, 3 tipos de robôs, né? Então a gente tem o robô ativo, que é aquele robô onde você tem as feiras de tecnologia, que ele vem dando cambalhota e fala. Então aquele é o robô ativo, então ele tem a questão do dispositivo eletromecânico mais associado à inteligência artificial. A gente tem o robô semiativo, que é o da indústria automobilística. Então, a hora que o carro entra na plataforma, a solda é feita num ponto e tudo isso já foi pré-programado. E tem o robô que a gente utiliza, que é chamado de Master Slave. Esse robô, na verdade, ele é uma ferramenta pré-programada, mas que ele não exerce nada. Então, se a gente não movimentar, a gente opera como num console, numa cápsula. E o movimento que a gente faz com o joystick ali, o braço do robô reproduz dentro do paciente. Então, inicialmente foi interessante porque a pergunta do paciente, uma paciente me perguntou assim, qual que é a cara do robô? Eu falei, não tem cara, não vem o robozinho, ele entra e opera. E hoje, na verdade, as pacientes já nos procuram para serem operadas por robô porque elas entenderam o que vem sendo oferecido e o quão mais preciso e minimamente invasivo é a abordagem com a ferramenta. Então, hoje, ao invés da gente ter a resistência, a gente já tem as pacientes procurando para serem operadas por essa tecnologia, porque elas sabem que nos casos mais complexos é que a ferramenta faz mais diferença, né? Nossa, que bom. Isso significa que você está se atualizando e aceitando toda essa tecnologia que veio para ficar e para poder, né, trazer muitos benefícios. A última pergunta, doutor, que além de operar, o senhor também participa na formação de novos cirurgiões. Que valores e competências humanas precisam acompanhar o domínio da tecnologia para formar um médico verdadeiramente completo? Ou seja, associando toda essa tecnologia com essa conexão humana, que é o nome do seu podcast, né?
Bom, a primeira coisa que a gente sempre discute com os residentes é a questão da resiliência, né? Então, nenhum cirurgião ele é formado rapidamente. Sim, é verdade. Né? E a gente vai sendo construído com o passar do tempo, com as experiências vividas, com os ensinamentos, e a todo momento a gente aprende, até a gente mais velho que está dentro da área de ensino, quando você ensina, você também aprende. E isso é uma coisa importante, então a gente tem que ter a resiliência, a mente aberta, né, para poder aceitar o novo e não ter medo de fazer apostas, né? Mas em termos de, quando a gente fala de um profissional completo, a gente não pode esquecer a compaixão. É isso mesmo. Né? Então, nada disso funcionaria se a gente não tivesse compaixão. Então, a gente tem que ter a empatia, a compaixão, acolher o paciente, porque só a parte tecnológica não é plena. Né? Então, a gente tem que ter, e talvez a compaixão e a questão da empatia sejam o carro-chefe, né, de um profissional completo. É isso mesmo, doutor. Até porque, por mais que sejamos, né, um corpo físico, as nossas emoções, elas atuam de uma forma muito impactante na saúde, na recuperação do paciente. Então, essa conexão realmente, o olho no olho, esse apoio emocional faz com que essa relação do paciente e o médico ele seja realmente pleno. Então, parabéns pela sua postura. E é isso aí. E agora vamos prosseguir o nosso podcast com o assunto que você quer. Como atingir a prosperidade. Mas será que a prosperidade é só dinheiro no bolso? Pois é, o Dr. Valdir, ele é escritor best-seller do livro Prosperidade, mentor, cursos e várias orientações importantes para você, mostrando que prosperidade não é só dinheiro, é vida em abundância. Muito obrigada, doutor, mais uma vez por trazer esse tema tão importante para as nossas vidas. O que seria de nós sem a prosperidade na vida, na família, com dinheiro, com certeza, na saúde, não é isso, doutor? Com certeza. Eu que agradeço aí as indagações. E a verdade é a seguinte, a prosperidade, muita gente pensa que é só financeira. Mas na verdade, eu saí do meu patamar como médico, advogado, e resolvi falar sobre esse assunto porque a minha história de vida me levou a isso, né? Eu até escrevi um livro, né? Porque como a Ângela comentou. E a prosperidade, ela está relacionada com várias coisas. E uma das principais coisas são as emoções. Então, quanto melhor as nossas emoções, mais próximos seremos. Então, a pessoa que tem a habitualidade de perpetuar a gratidão todos os dias, mesmo pelas pequenas coisas, a pessoa que deixa de reclamar todo dia, a pessoa que procura a paz, ela consegue uma prosperidade espiritual, prosperidade material, uma prosperidade de relacionamentos. Então, ela tem que se livrar de emoções ruins, como a tristeza, o medo, a raiva. São sentimentos ruins, sentimentos afastam você da prosperidade. Mas é um assunto bem complexo e eu abordo muito bem no meu curso Aprenda a Ser Próspero. Se alguém tiver interesse, depois eu vou divulgar o meu link ali para vocês entrarem no meu site e dar uma olhada. Mas, assim, realmente é um assunto complexo e você fazendo dessa maneira, você com certeza conseguirá chegar a uma vida próspera. É isso. Ele diz que o assunto é complexo, mas no curso dele, na mentoria dele e no livro dele, ele faz com que tudo se torne viável. Sim, olha, eu acompanhei o curso dele completo e ele tem todas as dicas no dia a dia, o que você tem que fazer. Essa complexidade existe, né, doutor, quando você não sabe ou quando não tem o direcionamento certo. E ele sabe o que faz e é por isso que ele desenvolveu essa mentoria. Então, essa complexidade, olha, vai ficando de lado e você vai ficando expert para poder você aplicar no dia a dia todas as dicas que ele orienta, porque ele colocou em prática e ele viu que funciona de verdade, né, doutor? Com certeza. Com certeza funciona muito bem, como aconteceu com a minha vida. Eu, por exemplo, eu tive uma história de infância
Meu pai entrou em falência, e aí eu tive uma infância, não foi das mais difíceis, mas foi uma infância difícil. Eu estudei, me tornei médico, advogado, depois tive alguns problemas, enfrentei a própria falência, tive câncer, operei o coração de peito aberto, ou seja, tive várias dificuldades, mas superei tudo isso através da mentalidade. Prosperidade é consciência. Você tem que mentalizar e agir de maneira correta, ter um foco, ter direcionamento, e você consegue chegar a uma vida próspera. Nesse podcast, ele vai trazer para você não apenas as dicas de prosperidade, porque você pode achar que tudo é um mar de rosas, mas prosperar faz parte também de cair e de reconstruir. Então, nesse podcast, fale para todos que estão nos assistindo, né? Se você também tem dicas de como se reconstruir após quedas, porque a gente vê que tem muita gente aí que é próspera, mas que já foi à falência várias vezes, que caiu e teve que se levantar de novo, e algumas pessoas não conseguem se reerguer, aí vem o seu curso trazendo, né, esse recomeço. Fale um pouco sobre isso. Prosperidade é crescer sempre ou também faz parte desse levantar após quedas? Na verdade, eu vou chamar vários convidados aqui, de várias áreas, de diferentes áreas, e todos eles, na maioria dos casos, 99%, atingiram sucesso. Só que o sucesso, ele não vem por acaso. É verdade. O sucesso, eu vou, inclusive nas entrevistas, vou citar a famosa história do herói. O que é a história do herói? A história do herói é a pessoa simples que começou de maneira normal, evoluiu, em determinado ponto da vida teve um percalço, tentou consertar esse percalço, não conseguiu, procurou algo maior, como uma espiritualidade, meditação, oração, e estudar, evoluir, e aí conseguiu sair dessa situação e adquirir uma vida próspera. Essa é a abordagem que eu vou fazer para vários dos meus convidados que atingiram o sucesso nas diversas áreas, porém tiveram quedas, que é normal uma pessoa ter quedas e se levantar, mas além disso ela tem que superar uma série de emoções, né? Emoções que atrasam a vida da gente, que tiram nossa criatividade, que tiram o nosso poder de objetivar o sucesso. Isso mesmo. E enquanto você não entra no curso, enquanto você ainda não compra o livro, entra aí no canal do YouTube do Dr. Valdir, que ele tem uma meditação incrível, e aí você já pode começar a atrair essa prosperidade para você ainda hoje. E só para a gente finalizar esse quadro, doutor, o senhor afirma que prosperidade não é sorte, é consciência. Como essa consciência pode ser desenvolvida na prática por alguém que esteja atravessando um momento difícil? Como ser consciente, como sair desse momento de de dor? Olha, o momento difícil, realmente, às vezes é difícil mesmo sair. Realmente é complicado. Mas aí ela tem que usar a mente, né? Se ela tiver uma mente forte, muitas pessoas têm que procurar uma ajuda profissional, um terapeuta, um psiquiatra, porque às vezes a tristeza é muito grande, né? E você tem que usar o lado bom desses sentimentos ruins, que é a tristeza, a raiva e o medo. Você tem que usar o lado bom desses sentimentos. E como achar o lado bom desses sentimentos, eu também ensino no meu curso. Você achando o lado bom desses sentimentos, você conseguirá superar todos esses problemas, essas dificuldades, e irá seguir em frente para atingir a verdadeira prosperidade financeira, espiritual, de relacionamentos, familiar e tudo que é de bom e que Deus traz para nós. É isso aí, muito bom. E agora nós vamos falar com a Claudilene, pois ela tem muitas informações de gestão de pessoas e de empresa. Então preste muito atenção, porque esse tema é muito relevante para você. Claudilene, você fala sobre o desenvolvimento de pessoas e de empresa. Por que o crescimento de uma empresa começa necessariamente pelo amadurecimento pessoal de quem lidera? Né? O líder, ele precisa ser o exemplo, mas como funciona isso?
Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Essa equipe maravilhosa do podcast Conexão Humana 5.0. Foi criada exatamente para isso mesmo, para a gente compreender o ser humano, Sim. tá? Como que ele pode se desenvolver na liderança. E a questão de você ter esse desenvolvimento humano como pessoa, né, gerindo a sua própria mente, os seus conhecimentos, desenvolvendo, é exatamente para quando você tiver num posicionamento onde você possa também liderar pessoas e posteriormente a sua empresa, né? Porque infelizmente as pessoas abrem empresas sem ter a noção do que é liderança. E quando elas fazem isso, consequentemente a empresa tem uma tendência a não ser desenvolvida, porque se você não é um ser humano desenvolvido, você não consegue liderar. Se você não consegue liderar, como que você vai ter uma empresa, gerir essa empresa e ter, inclusive, prosperidade, né, através desse seu trabalho, dessa sua gestão? Então, a gestão da qualidade, ela é voltada para processos. Então, quando você executa processos, quando você se qualifica, quando você entende que você tem que cuidar primeiro do seu eu, do desenvolvimento próprio, do autoconhecimento, aí sim você consegue liderar um time, liderar uma empresa e ter sucesso e prosperidade. Pois é, Claudilene. Então, o que a gente já escutou assim falar é o seguinte: olha, quem é você, independente do que você faz? Então, essa pergunta me fez assim refletir, pensar um pouco em que sentido. Quem sou eu? Porque se a gente pergunta, né, quem é você? Aí você já fala sobre a sua profissão. Mas a gente está falando realmente de pessoas. E aí a gente vê que tem várias pessoas que são muito competentes, mas eles não sabem nem quem é, né? Quais são as suas, a sua inteligência emocional, você como pessoa. Então a gente vê que existe muitos erros de pessoas altamente capacitadas, liderando empresas, e que elas não conseguem alcançar alta performance, porque às vezes ela não sabe realmente quem ela é, não conseguiu se desenvolver como pessoa, e na hora de liderar, ele quer colocar tudo exatamente do jeito que aprendeu na faculdade, mas sem perceber que cada ser humano, cada liderado é uma pessoa com características próprias, e como ter essa diversidade, e como ter essa alta performance, onde ele tem que lidar com tanta gente, com essa diversidade tão grande, né? Exatamente. A primeira vez que eu escutei o "conhece a ti mesmo", eu falei, uau, é uma frase tão conhecida, de um filósofo muito conhecido, e que a gente não aplica na nossa vida. E quando você começa a aplicar na sua vida, na sua própria vida, o "conhece a ti mesmo", você começa a entender que nós somos seres individuais. E isso é incrível, por quê? Porque você começa a compreender a limitação do outro. Primeiro a sua, e depois a limitação do outro. Você começa a entender que você é cheio de deficiências e que os outros também são cheios de deficiências. Isso está tudo bem. Você começa a ter mais atenção, digamos assim, no trato com as pessoas. Então você pondera as coisas que você vai falar, você pondera da forma que você vai agir. Você começa a tratar as pessoas de uma forma diferente, você começa a se olhar de uma forma diferente. Você começa a não se cobrar tanto, você se cobra a ponto de executar aquilo que você começou, e isso é excelente. Mas você não se cobra a ponto de exceder o seu limite, porque a gente também temos limites. Então, quando a gente conhece a nós mesmos, nós entendemos o nosso limite. E a nossa limitação, ela não pode ser um empecilho para a gente crescer, mas ela deve ser respeitada. Então, qual a velocidade que eu consigo chegar onde eu quero chegar e onde eu preciso chegar? Você também pode chegar, mas primeiro você precisa conhecer você mesmo. Primeiro você precisa gerenciar o seu CPF. É isso aí, gerencie a si mesmo para que você consiga gerenciar toda a sua equipe e alcançar alta performance.
nosso podcast está encerrando, mas cada um agora vai dar aquela palavrinha final para que você possa se conectar com cada um. E eu vou agora compartilhar esse microfone, porque cada um vai falar diretamente com você. É isso aí. Vamos começar com a doutora Cláudia. Obrigada. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos. É uma honra estar com vocês. E eu quero novamente convidar vocês a participar, a se inscrever no nosso canal, a deixar o like, né, acionar o sininho, porque Conexão Humana vai ser isso, transformação, tecnologia, porque a tecnologia vai evoluir todos os dias, mas tecnologia, conhecimento, encontrando o coração humano. Então eu quero convidar todos vocês e desejar que vocês são todos bem-vindos ao Conexão Humana 5.0. Obrigada. É isso aí, muito É isso bom. mesmo, parabéns. Agora, a palavra ao Dr. Roger. Bom, queria convidar realmente todos a nos acompanhar. A gente, quando pensou no canal e no podcast, foi para realmente compartilhar conhecimento, tecnologia, mas principalmente a gente falar de vida, né? E vida com qualidade. Então, Sim. espero que vocês estejam com a gente, se inscrevam no nosso canal, deem o like aí pra gente, mas que vocês consigam aproveitar e aplicar aquilo que a gente vem a discutir, que venha a fazer sentido para vocês e que faça com que vocês consigam atingir aí uma qualidade, uma plenitude. Obrigado. Vem com a gente. Muito bom. Vem com a gente. Agora eu vou passar a palavra para você, Claudilene, porque eu vou deixar o Dr. Valdir encerrando aqui esse podcast. A palavra é sua. Obrigada. Convidando todos novamente, né, a participar do Conexão Humana 5.0, onde aqui nós iremos aprender muita coisa sobre profissionalismo, né, eu como profissional da área da saúde também, efetuando aqui como instrumentadora cirúrgica dessa equipe maravilhosa, né, cuja qual eu aprendi muito, né, e tenho muito ainda para aprender. São seres humanos incríveis, são profissionais incríveis e eu tenho aprendido também muito com eles e tenho aplicado tudo que eu tenho aprendido com eles. Todos os dias que a gente tem oportunidade de ser corrigido, de aceitar a correção, porque também liderança é isso, é você corrigir, e o liderado também tem que aceitar a correção, compreender, né, o que o seu líder está querendo de você, e essa equipe tem me fortalecido muito. Eu tenho crescido como pessoa, eu tenho crescido como profissional, eu tenho evoluído, tanto que estou aqui com eles, né, fazendo parte desse movimento, um movimento que agrega muito na minha vida e eu tenho certeza que vai agregar na vida de cada um de vocês, porque todo conhecimento que eu estou aderindo, adquirindo, eu vou passar para vocês e eu tenho certeza que cada um de vocês serão beneficiados, cada pessoa que se conectar com a gente, cada pessoa que ativar o sininho, receber todas as notificações, entrar em contato com a gente, conexão com a gente, eu tenho certeza que serão pessoas prósperas, abençoadas e terão muito que aprender. Muito bem, isso aí. Então, se conectem, se conectem. E vamos agora falar com aquele que é próspero e vai trazer prosperidade para você, o Dr. Valdir. Olá, meus amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, aqui no Conexão Humana 5.0. E que eu queria já de antemão de praticar uma gratidão antecipada a vocês pela presença de vocês toda semana no futuro conosco aqui. E eu quero dizer para vocês que a gratidão é um sentimento dos mais nobres que existem. Por isso eu manifesto de coração minha gratidão. A gratidão, ela funciona como combate à ansiedade, ao estresse, ela proporciona maravilhas. Então, eu quero agradecer vocês pela presença de vocês diária. E dizer para vocês que na neurociência existe um fenômeno chamado neuroplasticidade,
que é um fenômeno no qual o nosso cérebro e as conexões nervosas, elas se refazem. E a nossa mente se torna cada vez mais forte se você tiver habitualidade, certo? E adquirindo informações. E com isso, você assistindo o nosso programa Conexão Humana habitualmente, que vai ocorrer de 1 a 2 vezes por semana, você incorporará informações maravilhosas desses profissionais maravilhosos que estão aqui conosco. E você adquirirá, além do saber, uma evolução no seu complexo neural para que você evolua como pessoa. E, com certeza, você será uma pessoa absolutamente próspera. E, tanto financeiramente como espiritualmente, melhorará seus relacionamentos, com certeza. E você irá se sobressair em todas as áreas da sua vida. Porque quem muda a sua mente, muda o destino. E quem muda o destino, muda o mundo. Isso aí. Vamos mudar o nosso destino a partir de pequenos hábitos, gratidão, liberação de perdão e tudo que você vai aprender muito mais no livro e na mentoria do Dr. Valdir Kaftan. E agora, para encerrar o nosso podcast, nós vamos falar aqui: ciência, saúde, tecnologia, gestão e histórias reais estarão conectadas aqui nesse podcast Conexão Humana, através também das suas experiências. Então, escrevam para eles, escrevam aqui, conte suas histórias, tragam suas perguntas para enriquecer esse podcast, onde eles vão poder compartilhar com vocês as suas experiências e vai ser uma troca mútua, porque o aprendizado, como a Claudilene falou, é mútuo. Vocês aprenderão com eles e eles aprenderão com vocês. Então, essa é a conexão humana de um podcast. Então, se aproxime, se aconchegue, porque eles estão aqui para acolher vocês. E essa conexão humana chega com a proposta de informar, provocar reflexões e mostrar que, mesmo em uma sociedade cada vez mais tecnológica, são as relações humanas que dão sentido à transformação. É isso aí? Falei certinho? Vocês estão de acordo? Então tá bom. Então, uma salva de palmas para todos vocês. Vem com a gente. Vem.